Em nome de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja louvado, adorado e bendito eternamente. Irmãos, hoje, nesse dia que o mundo comemora o nascimento do Senhor Jesus, eu quero chamar vocês a atenção para nós meditar naquilo que está escrito no livro dos profetas, nos evangelhos e nas recomendações do próprio Senhor Jesus. Então, vou pôr uma parte ali para passar, que é 53 de Isaías, e vocês meditam no que diz ali, e depois nós vamos fazer um exercício de memória para nós tentar captar realmente o que diz o Evangelho e a palavra de Deus sobre o Senhor Jesus, e que Ele mesmo diz sobre Ele. Deus seja louvado. Isaías, capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo.
Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que lhes fossem perdoados. Queridos e amados irmãos, vocês ouviram, irmãos, até eu me emocionei um pouquinho ao ouvir a leitura do 53 de Isaías. Irmãos, ouviram bem atento o que diz ali, o que o Senhor Jesus passou. Mas ao contrário que os outros falam que ele foi adorado, ele foi rejeitado. Ele não tinha beleza física, como Isaías falou. Agora, irmão, para ter certeza disso aí, vamos no próprio Isaías, 7 do profeta Isaías, que fala que um menino nos foi dado. O principado estava nos seus ombros, como está escrito ali em 6 de Isaías também. Para completar, irmão, para nós meditar sobre o Jesus Cristo, que muitos falsamente, irmãos, fala dele só para comércio, para vender, entendeu? Vamos trazer o Jesus Cristo, o crucificado, como dizia o apóstolo São Paulo. Irmão, o próprio Senhor Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Quando Nicodemos foi elogiar ele. E Nicodemos falou: como que eu, sendo velho, posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não é o que falou? Nicodemo, você sendo mestre de Israel não entende essas coisas? Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Agora, irmãos, falaram que adoraram ele quando ele era criança. Irmãos, viu o que está escrito ali, que não fizemos dele causa alguma? Depois, lá no Evangelho de São João, primeiro de São João, está escrito assim: ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. E veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Mas todos aqueles que o conheceu, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Tá bom? Agora vamos a outra referência. Tá? Vamos lá, irmãos. Se ele era adorado, como falam, por que José teve que fugir com ele e com Maria para o Egito? Para fugir da fúria de Herodes e da turba dele. Hein? Como está escrito também em 1 de São Lucas. Agora, irmão, vamos dar onde que o Senhor Jesus mesmo falou. Em 25 de São Mateus ele falou, fez a parábola das 10 virgens e falou assim, que umas 5 virgens eram loucas e 5 eram prudentes. E ele falou, em diversas partes do Evangelho, como ele falou, né, do esposo, que é Jesus Cristo, que é o Salvador da igreja, né? E irmãos, e o Senhor Jesus falou assim para aquela mulher: virá o dias que não adorará o Pai nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas adorará um Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura tais adoradores que o adorem, porque o Pai é espírito e aqueles que o adorem devem adorar em espírito e verdade. Pois bem, vamos então, irmão, no Evangelho do Senhor Jesus fala que virá como ladrão de noite. Irmãos, eu falei, vigiai, porque vocês não sabeis a hora que o Filho do Homem vai voltar, como está escrito lá em 21 de São Mateus também, a vinda do Filho do Homem. Certo, irmãos? Irmãos, imaginem, irmãos,
Se o povo estiver nessa festança, comelhança, bebendo, jogando, bebendo bebida alcoólica, comemorando, outros na prática de imoral, e o seu Jesus voltar, qual decepção não vai ter ele e eles muito mais ainda, certo?